Olá, seja bem-vindo. Hoje estaremos efetuando a demonstração do nosso sistema de pesagem de animais vivos, que se utiliza da comunicação via Bluetooth 4.0. Meu nome é Alexandre Kremer, engenheiro de desenvolvimento da empresa WaveTech, e estarei com vocês nessa demonstração. Muito bem, pessoal. À nossa frente nós temos um painel que visa ilustrar todas as possibilidades de interligação que o módulo WT-BT-BR oferece. Esse módulo ele possui duas portas seriais, outras duas portas para interligação com barra de pesagem e uma última porta para conexão com o carregador de bateria, além de, é claro, ter a sua principal comunicação através da irradiação do Bluetooth para conexão com dispositivos móveis. Muito bem, conforme a nossa explicação anterior, nós temos aqui então o módulo WT-BT-BR com as suas duas portas seriais. A primeira porta serial está destinada então à comunicação com o leitor de brinco via RS-232. O uso desse leitor de brinco ele é opcional. Por quê? Porque nós sabemos que hoje em dia nós temos essa tecnologia de leitura de ID do animal com comunicação RS-232, comunicação USB ou comunicação Bluetooth. Então, caso a sua aplicação, que vai ser desenvolvida em um aparelho móvel, ela deseje se conectar diretamente ao leitor de brincos do animal, se fará uso da tecnologia Bluetooth diretamente entre o leitor de brinco e o dispositivo móvel. Por isso, a utilização do leitor de brinco com RS-232 ela é opcional, porém o módulo WT-BT-BR oferece esse suporte. Temos aqui a segunda porta serial do módulo, que está destinada ao uso com um display repetidor. Novamente, o uso do display repetidor ele é opcional também. Sabemos que a aplicação de campo muitas vezes ela requer que o operador ele possa verificar o peso em um ambiente sem que ele esteja diretamente atrelado ao uso de um dispositivo móvel, Dá uma segurança maior ao operador. Por isso, nós então criamos no hardware do equipamento a opção de você colocar também um display repetidor para que o operador consiga visualizar o peso de uma maneira rápida, prática e simples. Esse é um módulo que ele opera a bateria ou alimentação em corrente contínua. Essa versão é o WT-BT-BR completo, que possui a bateria interna já integrada. Por isso, nós temos então a porta destinada ao uso do carregador de bateria. E essas duas últimas portas são as portas destinadas então à interligação com as barras de pesagem, para que você faça a plataforma de pesagem no seu brete e utilize então de forma distinta duas barras, ou no máximo duas células de carga de 350 ohms em cada barra, interligadas cada uma em sua porta. Vamos falar então um pouco mais sobre o hardware desse equipamento e as opções de fornecimento. Primeiramente, vamos falar sobre as opções. Temos aqui a versão Standard, que basicamente dentro dessa caixa IP65 temos apenas a placa. E aqui nós temos a segunda opção de fornecimento, que é a versão completa. Ambas as versões possuem o mesmo hardware interno, porém a versão completa ela é um pouco maior, a solução de caixa. Ela possui, ao invés da versão standard, que tem os prensa-cabos para passagem dos cabos e interligação interna diretamente nos conectores da placa, essa versão completa, ela possui então os conectores circulares, que facilitam a interligação com os elementos descritos anteriormente, e também internamente nós temos a bateria para alimentação do conjunto. Conforme explicado anteriormente, ambas as versões, completa e standard, possuem o mesmo hardware interno. Esse hardware ele possui uma faixa de alimentação sempre DC, corrente contínua,
que pode ser a bateria ou fonte de alimentação AC/DC externa, com faixa de 8 volts mínimo até 13,6 volts máximo. Falando agora sobre o hardware em si. A placa, desenvolvida por nós aqui na WageTech, ela possui um microcontrolador de 32 bits rodando a 120 MHz, o que nos dá um excelente poder de processamento e velocidade para efetuar os pesados cálculos que são necessários em uma aplicação de pesagem animal. Também fazemos o uso da tecnologia de conversão AD de 32 bits Sigma Delta, o que nos dá realmente uma boa amplitude de sinal e uma velocidade na geração das amostras que precisamos para efetuar os nossos cálculos de filtragem e conseguirmos convergir para o valor correto do peso do animal em um curtíssimo intervalo de tempo, como iremos demonstrar a seguir. Antes de partirmos para a nossa demonstração do funcionamento do módulo WTB-TBR para a pesagem de animal, nós primeiramente vamos demonstrar como é que nós efetuamos realmente a pesagem do animal aqui em laboratório. À nossa frente nós temos então um indicador de pesagem, modelo WT21CS, que embora possua um algoritmo, ou seja, os filtros e o modo de funcionamento para a pesagem de animal, o mesmo está desabilitado no momento. Abaixo do indicador de pesagem, nós temos então o nosso simulador de pesagem de gado. E eu irei demonstrar aqui o seu princípio de funcionamento conectado ao indicador WT21CS com o modo de pesagem de gado inativo. Apenas para vocês visualizarem que o sinal gerado por esse simulador, ele realmente é um sinal extremamente fiel. Esse simulador, ele é controlado então por um computador. Como é que nós efetuamos o controle desse simulador? Através da geração de dados obtidos em campo, pelo monitoramento da pesagem e obtenção então de um sinal analógico extremamente fiel e igual ao sinal reproduzido por uma pesagem de animal diretamente nas células de carga. À nossa frente nós temos então um exemplo gráfico para facilitar a nossa visualização de um sinal analógico que nós medimos em campo de uma pesagem de gado diretamente da célula de carga. Percebam que esse sinal ele é extremamente ruidoso. Nós temos aí então visualmente à nossa frente o grande desafio que é efetuar uma pesagem de animal vivo de uma maneira extremamente rápida e precisa. Precisa no sentido de repetibilidade, nós precisamos sempre repetir o mesmo peso do animal para o mesmo animal, obviamente, e precisamos ter então uma filtragem e um algoritmo de pesagem de gado extremamente eficiente para que a gente consiga efetuar essa pesagem precisa num intervalo de tempo extremamente curto. Temos aqui à nossa frente um outro exemplo de pesagem de gado. Percebam as amplitudes exageradas dos picos e o tamanho do ruído que a pesagem de animal ela tem inerente aí no seu processo. Então nós temos colhidos em campo, diretamente lendo o sinal da célula de carga, diversos valores de pesagem de gado. Esses valores eles foram medidos através de um simulador gráfico e a pesagem do animal ela acabou sendo aferida através do indicador TrueTest, que é a nossa referência realmente no mercado nacional e até mesmo internacional para performance. Então percebam, eu vou explicar um pouco o que é esse gráfico. Nós temos aqui a balança vazia nesse ponto e a partir desse momento é a entrada do animal. Nós temos aqui diversas oscilações
E esses picos para baixo, eles indicam quando é que o indicador TrueTest efetuou a leitura e fixou esse peso em seu display. Aqui nós temos o momento exato então da primeira leitura do TrueTest. A partir de um certo momento foi apertado no indicador a tecla de repesagem. Então nesse segundo momento nós temos a segunda leitura feita pelo indicador TrueTest. Novamente foi apertado a tecla de repesagem e nós temos aqui nesse terceiro momento a indicação de que o indicador TrueTest ele efetuou a sua terceira pesagem do mesmo animal. Então nós temos aqui a pesagem original, nós temos a primeira repesagem e nós temos a segunda repesagem. E aqui nós temos então a saída do animal da balança. Então, para demonstrar o funcionamento desse sistema de simulação, primeiramente a gente precisa ter certeza que a gente está calibrando os equipamentos com a mesma referência utilizada em campo durante a aquisição dessas medidas. Para isso, então, nós temos aqui um executável, né, chamado cal. Vamos executá-lo. Então aqui, apertando a letra Z, eu jogo 0 kg no display, ou seja, no display não, para o simulador. Controlo o simulador e mando ele enviar o zero da balança. E aqui, pressionando 1, por exemplo, nós aplicamos 100 kg. Esse indicador ele foi previamente calibrado para essa demo. Então, se a gente apertar a tecla 2, nós colocamos 200 kg e assim por diante, 300, 400. E assim, dessa forma, nós temos o nosso indicador perfeitamente calibrado, né? E podemos então utilizar os nossos programas de simulação para verificar o funcionamento. Então vamos utilizar, por exemplo, o programa de simulação 1, que é aquele primeiro gráfico que nós vimos. Então nesse momento nós temos aqui 0 kg aplicado. Nesse momento o animal subiu na balança. Nesse momento onde houveram 2 bips foi quando o indicador TrueTest congelou o peso no valor de 348 kg no seu display. Uma nova repesagem foi feita e ele repetiu o mesmo valor de peso de 348 kg. E aqui o animal então acabou saindo da plataforma. Percebam, né? Esse executável ele controla o simulador e faz com que ele gere o sinal analógico exatamente na mesma magnitude daquele gráfico que nós vimos, com as mesmas variações, com as mesmas amplitudes, né? E agora nós temos o sistema calibrado da mesma forma, como se ele estivesse conectado àquelas barras de pesagem que efetuaram a pesagem do animal. A interligação feita desse sistema com o indicador, ele serve para mostrar o desafio que é realmente. Então eu vou rodar a mesma simulação. Percebam que o peso indicado no nosso indicador, que ele está sem o filtro de gado ativado, ele jamais estabiliza, né? Embora o peso do animal gire em torno de 380 kg, nós temos picos para baixo desse valor e nós temos picos muito acima desse valor também, que chegam a mais de 400 kg. Então o objetivo é demonstrar realmente que esse sinal gerado pelo simulador, ele é fielmente o sinal de uma pesagem de gado. Muito bem, eu efetuei então a desconexão do simulador que nós demonstramos anteriormente, do indicador 21CS, e efetuei a conexão dele diretamente no módulo WTB-TBR. O módulo WTB-TBR, ele possui no seu frontal 3 LEDs indicativos. O LED de conexão Bluetooth ativo, que acenderá quando
um dispositivo móvel se conectar ao módulo via Bluetooth e a sua cor é verde. O LED intermediário, que é o LED de carga baixa, na cor vermelha. Esse LED ele irá ativar quando a carga da bateria interna dele cair abaixo de 25%. E um terceiro LED, que é o LED de calibração. Esse módulo ele possui uma forma de acionar o modo de calibração dele um pouco diferente de um indicador de pesagem. Os indicadores de pesagem nós temos que abrir e acionar um jumper, uma chave, né? Curto-circuitar aí algum elemento para que você coloque o indicador no modo de calibração, para que você tenha então acesso aos parâmetros de pesagem e calibração desse equipamento. Esse módulo você não precisa abrir a tampa e acessar o hardware internamente para fazer a colocação dele no modo de calibração. Ele possui, através do seu protocolo interno, um comando que é a calibração por software. Então, inicialmente, vamos efetuar uma simples conexão. Utilizando aqui um tablet, né, vamos efetuar uma conexão e nós aqui na WageTech desenvolvemos alguns aplicativos, né, cuja intenção realmente é apenas demonstrar, né, eles não são aplicativos com um fim específico, por exemplo, para um manejo de gado, né. Eles foram desenvolvidos por nós, né, para realmente demonstrar a conexão entre o dispositivo móvel e o módulo WTB-TBR, né, a obtenção de peso e obtenção de outros valores, como por exemplo o valor do ID do animal lido pelo brinco, que opcionalmente pode estar conectado a RS-232 do módulo WTB-TBR. Então nós temos o aplicativo Lepeso, desenvolvido pela WageTech, né, e ao abri-lo, ele já está conectado ao módulo. Por quê? Porque nós já fizemos o pré-cadastro desse módulo aqui. Caso, né, não tenhamos nenhum pré-cadastro, né, aí nós podemos aqui entrar na opção Scales, né, New Scale, e aí nós podemos então dizer qual é o tipo de tecnologia, Bluetooth 2.0, 4.0 ou TCP Client. Então no caso seria um Bluetooth 4.0 e selecionaríamos aqui então o equipamento, nesse caso o WTB-TBR, né? Bastaria clicar em Save para criar então um novo elemento. Como nós já temos cadastrado, nós temos aqui então a indicação de peso 0 kg, né? Porque o simulador lá está parado, está enviando então a informação analógica, né, para o módulo WTB-TBR, que irá converter isso para digital em 0 kg. Primeiramente, pessoal, gostaria de demonstrar a vocês o funcionamento da opção de leitura de brinco, né, através do próprio módulo WTB-TBR. Infelizmente, até o presente momento, o nosso fornecedor de leitores de brinco não nos conseguiu entregar um aqui para que a gente pudesse fazer essa apresentação em vídeo com o hardware em si. Então, nesse momento, eu vou ter que fazer uma simulação de envio serial entre o meu computador aqui, meu notebook, né, para o módulo WTB-TBR. E o peso, então, a ID do animal vai ser obtida automaticamente pelo tablet que está rodando aí a nossa aplicação, tá? Então nós temos aqui um software simples que vai fazer o envio dessa ID aqui para o módulo. Através da porta COM34, na velocidade configurada que está no módulo, nós enviamos essa ID e automaticamente, imediatamente, o nosso aplicativo aqui do dispositivo móvel obteve a mesma ID. Vou fazer uma geração randômica de um segundo valor, final 6856. Vou enviar na serial agora. E esse valor foi então atualizado aqui no display da nossa aplicação. Muito bem. Agora chegou então a hora
de nós colocarmos o módulo WTB-TBR à prova, enviando a ele a simulação dos sinais fiéis aí de pesagem de gado para verificar a sua performance. Percebam aí que nós estamos na visão macro aí do painel, justamente para podermos visualizar também a opção do display repetidor em funcionamento. Nesse momento, o simulador está parado, está enviando a informação aí de 0 kg analógico, né, para o módulo WTB-TBR. Eu vou iniciar agora então a simulação daquele primeiro gráfico que nós visualizamos, cujo valor indicado pelo TrueTest foi de 348 kg, se eu não me engano. O animal subiu, o bip indicou. Já temos a conversão no WTB-TBR. Nesse momento onde tivemos 2 bips, ocorreu então o congelamento do peso no TrueTest. Esse segundo 2 bips, como nós vimos anteriormente, foi a repesagem e o momento de congelamento dessa repesagem. E aí o animal saiu da plataforma. Vamos deixar correr a simulação novamente. O animal subiu. Nosso sistema convergiu e congelou. Nesse momento, o TrueTest informou em sua tela o valor de peso de 348 kg. Ocorreu a repesagem. E aí o animal saiu da plataforma. Vou fazer agora uma segunda simulação com outro valor. Esse é o 6º boi do nosso sistema de simulação. — 362 quilos. Vamos deixar rodar novamente. O animal subiu. O sistema convergiu e os 2 bips indicam o momento em que o TrueTest convergiu também. Ou seja, nós temos aí tempos muito similares. Por vezes o WTB-TBR converge mais rápido que o TrueTest. Por vezes ele converge no mesmo momento e algumas vezes também com um momento posterior, mas não muito tempo. Temos aí uma pesagem ocorrendo aí de forma extremamente rápida. Novamente, vamos fazer uma nova simulação, agora com um novo valor de pesagem, que seria o nosso 10º animal aí no simulador. Estamos com 0 kg. O animal subiu. Nesse caso, o TrueTest apitou antes. O valor é de 378 kg. Ocorreu a repesagem no TrueTest. Continuamos com a indicação de 378 kg. E aí o animal deixa a balança. Vamos deixar novamente para verificar a repetibilidade. — 378 quilos. Repesagem no TrueTest.
o irmão irá deixar então a plataforma. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa demonstração rápida e simples de como é que nós desenvolvemos as nossas soluções de pesagem de gado, qual foi a metodologia que utilizamos, qual é a nossa preocupação em realmente termos um sinal fiel em laboratório para que possamos trabalhar no desenvolvimento das soluções aplicadas, por exemplo, no módulo WTB-TBR. Aproveito a oportunidade para agradecer o seu interesse nas soluções que a WaveTech possui e aproveito também para pedir que verifique aí os demais vídeos do nosso canal para a busca de soluções de pesagem que porventura esteja precisando. Muito obrigado.